A perfeição do Filho de Deus no livro de Hebreus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos o estudo de um dos artigos do livro A Luz de Hebreus, mais especificamente o 5º artigo do William Johnson, onde ele trata de contaminação, purificação e Hebreus 9:23, que tem aí a ver um texto a respeito da purificação do santuário, e ele vai tratando no seu artigo de vários temas correlatos e importantes à luz desta ideia como um todo, questões aí da teologia adventista do sétimo dia. E o que acontece? Algumas pessoas enxergam implicações de necessidade de atingir a perfeição para realmente ali estarem aprovados no contexto do juízo investigativo. Inclusive, o perfeccionismo que surge desta interpretação de alguns adventistas em relação à relação entre perfeição e juízo investigativo é uma das heresias, de fato, que acabam provando a fé adventista do sétimo dia em relação ao conceito de pecado, à experiência da salvação, as implicações de uma discussão de perfeição para questões soteriológicas e escatológicas e etc. Esse é um dos temas prediletos assim da minha pessoa em relação à teologia adventista de uma forma geral. Já produzi muito conteúdo a respeito desse assunto e continuarei a produzir. Esse vídeo e o próximo estão entre esses materiais produzidos, e a gente vai dividir então esta questão em dois vídeos, um para falar da perfeição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e depois o próximo vídeo para falar da perfeição do povo de Deus no contexto do livro de Hebreus, tá bom? Então, já contextualizados, vamos lá para que William Johnson tenha a nos dizer aqui. Ele diz o seguinte: a questão da perfeição tem sido há muito tempo tema de debate entre os adventistas do sétimo dia. Em Hebreus, encontramos o vocabulário da perfeição associado à argumentação a respeito dos conceitos de contaminação e purificação. O autor de Hebreus trata da perfeição em dois aspectos: a perfeição de Cristo e a perfeição do povo. Aí ele vai começar a trabalhar as referências à ideia de Cristo, ok? Então veja, ele admite que a discussão a respeito da perfeição é uma discussão que o adventismo tem muito interesse em realizar, tanto em relação à questão do juízo investigativo, quanto à questão do cumprimento da lei e da guarda da lei, e até onde isso vai na vitória contra o pecado. Então, se a gente obedece à lei, a gente é perfeito e sem pecado, e como é que isso funciona, como é que não funciona. Tudo isso é muito debatido no contexto do adventismo do sétimo dia, e ele diz então que nós temos o vocabulário da perfeição no livro de Hebreus. Em alguns momentos ele está conectado à ideia de contaminação e purificação, em outros momentos não, como a gente vai ver inclusive no vídeo de hoje. E aí ele vai dizer que então existem referências à perfeição de Cristo e à perfeição do povo. E agora ele vai começar a falar a respeito das indicações a respeito de Jesus Cristo. E ele diz assim: as referências a Cristo são encontradas no contexto de sua preparação para o ofício de sumo sacerdote. Elas não estão associadas ao complexo de ideias de contaminação e purificação. Então, quando se fala da perfeição de Cristo, esta perfeição não está associada a contextos de contaminação e purificação. Cristo não era um pecador necessitado de ser purificado de suas contaminações para ser perfeito. É isso que o William Johnson está tentando deixar claro aqui para nós. Então, quando se fala da perfeição de Cristo, esse conceito não está ligado a estas questões da dinâmica de contaminação e purificação, mas estão colocadas em especial na questão do ministério de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Para ser sumo sacerdote, Cristo teria que ser perfeito e aperfeiçoado. E aí ele vai começar a citar alguns textos bíblicos lá do livro de Hebreus para falar dessa ideia, e eu vou ler aqui. Então, assim, a respeito de Jesus nós lemos Hebreus 2, verso 10. Portanto, convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Então a ideia é que pelo sofrimento Cristo foi aperfeiçoado. E aí isso opera uma salvação perfeita, Interessante. Então aqui está a ideia de que Cristo foi aperfeiçoado no contexto do sofrimento. E isso não tem nenhuma implicação de que Cristo fosse imperfeito em termos morais, mas que antes de passar por este sofrimento ele ainda não tinha uma experiência que precisava ter
para ser o sumo sacerdote compassivo, misericordioso, capaz de nos socorrer, porque foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas, que é o argumento do autor da carta aos Hebreus, tá bom? Depois aqui, o capítulo 5, verso 9 da carta aos Hebreus, diz assim: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então aqui é uma coisa interessante. Jesus ele passou por um processo de aperfeiçoamento. Inclusive ele coloca aqui que a tradução mais literal do grego ali seria: tendo sido feito perfeito, se tornou o autor da salvação aos que lhe obedecem. É engraçado a questão assim da ligação entre obediência e salvação, que geralmente é um paradigma rejeitado no contexto em especial da religião evangélica de uma forma geral. Inclusive essa é uma das questões de polêmica entre os adventistas e os evangélicos, como se os adventistas fossem legalistas que pregam salvação pela lei, pela obediência, pelas obras humanas e etc. De qualquer forma, o texto aqui coloca claramente que Jesus é o autor da salvação para quem lhe obedece, mas de qualquer forma a gente também entende que a obediência humana não é perfeita, e para o homem imperfeito ser salvo é somente pela graça e somente pela fé, ainda que graça mediante a fé implique em boas obras, como o próprio texto e contexto de Efésios 2, versos 8 a 10, deixa bastante claro. De qualquer forma, a ideia está aqui que Jesus passou por um processo de aperfeiçoamento para poder se tornar o autor da salvação. E aí, Hebreus 7, 28 diz assim: Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então aqueles homens que eram sacerdotes ou sumos sacerdotes lá no passado eram fracos e imperfeitos e etc., mas Deus fez um juramento de que haveria um que era perfeito para ser o verdadeiro sumo sacerdote, e esse é Jesus Cristo. Então, diante destas questões, William Johnson pergunta: qual a natureza da perfeição do Filho? Podemos, de início, descartar duas possíveis interpretações. Então, se existe a ideia de que Cristo foi aperfeiçoado e etc., como é que a gente deve encarar isso? E aí ele diz que a gente já vai descartar duas hipóteses. Primeira hipótese: isso não significa que Deus elevou Jesus ao nível do status divino, que ele não possuía antes. As palavras do apóstolo negam tal visão. Por exemplo, lembramos o sendo lá em Hebreus 1, versos 2 a 3. Diz que lá, né? Sendo ele o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser e etc. Em nenhum momento lá o texto de Hebreus 1 diz: Jesus se tornou a expressão da glória, o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Não. Jesus é essas coisas, ele não se tornou nenhuma dessas coisas, ok? Depois, quando a gente lê assim, ó, o William Johnson dizendo, ele fala o seguinte: as passagens do capítulo 5, versos 7 e 9, e do capítulo 7, verso 28, que falam de sua perfeição, chamam-no de Filho, ou seja, ele não é um homem ou ser superior que, por causa de sua perfeição terrena, tornou-se qualificado para ser o Filho, mas ele é o Filho, e enquanto Filho, ele é perfeito. Então a ideia aqui é que a perfeição atribuída a Cristo não é algo que ele conquistou na sua vida terrestre, é algo que lhe pertence como essência, como identidade, desde o princípio, inclusive antes de ser homem, como alguém que é a expressão exata do ser de Deus, que é um com Deus, que é o Filho de Deus. Então não existe nenhuma ideia aqui que ele era imperfeito e se tornou perfeito porque se sacrificou sobre a cruz, e aí Deus o exaltou e tornou ele ali o cabeça e tal e etc. Não, essas ideias não estão presentes na carta aos Hebreus. Segundo ponto, a perfeição não significa uma obra de purificar a humanidade do Filho de Deus. O autor não apresenta a experiência de Jesus nos dias da sua carne, como sendo de derrota progressiva do pecado em si mesmo. Hebreus contrasta a pecaminosidade do homem comum com a pessoa incorruptível de Cristo. Então a ideia é a seguinte: quando se fala que Jesus foi aperfeiçoado, não quer dizer que ele era um pecador imperfeito, e aí ele foi derrotando o pecado, não. A carta aos Hebreus coloca em contraste a perfeição de Cristo com a imperfeição do homem comum, e aí ele cita alguns exemplos bíblicos aqui. Hebreus 4,15
Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Capítulo 5, verso 3 e 9. Ele não compartilha da fraqueza moral dos sacerdotes da linhagem de Arão. Capítulo 7, 26. Ele é santo, inocente, imaculado, mais alto do que o céu, etc. Capítulo 9, verso 14, ofereceu a si mesmo como um sacrifício imaculado a Deus. Então, era da natureza de Jesus Cristo ser perfeito em contraste com a imperfeição de todos os demais seres humanos. Aí, William Johnson responde dizendo o seguinte: o contexto nos dá pistas para entendermos a natureza da perfeição do Filho. Notamos que ambas as passagens, Hebreus 2:10 e Hebreus 5, versos 8 e 9, falam de sua perfeição por meio do sofrimento. E 3 passagens relacionam a obra da perfeição à sua função como sumo sacerdote. Ver capítulo 2, versos 17 e 18, capítulo 5, verso 9 e 10, capítulo 7, verso 27 e 28. Então, assim, aqui o William Johnson está tentando deixar claro que o contexto das passagens onde se atribui perfeição a Cristo pode nos ajudar a entender. Foi por meio do sofrimento que ele foi aperfeiçoado para ser o sumo sacerdote perfeito, para atuar de tal forma a favor dos perdidos que agora são salvos pela graça, pela fé, pelo aquilo que ele realizou na cruz em favor destas pessoas. Aí o que ele diz assim, ó, a perfeição descreve as contínuas experiências do Filho encarnado. Experiências que o conduziram a novos níveis de dependência de Deus e então o qualificaram para ser nosso sumo sacerdote. Por que Jesus conseguiu oferecer esse sacrifício perfeito na cruz do Calvário? Porque ele era perfeito e obediente, perfeito e obediente. E isso foi aprofundando a perfeição e a obediência dele até ele se humilhar até a morte de cruz para poder salvar a humanidade de acordo com a vontade de Deus. Então William Johnson continua. A perfeição do Filho indica um processo de aprendizagem. Jesus aprendeu não como nós fazemos frequentemente, caindo e levantando para vencer da próxima vez, mas pela submissão constante à vontade de Deus. Ele estava sempre aprendendo o que significava estar em conformidade com a vontade divina. Era como se essa vontade o desafiasse a agir até a submissão que iria trazer o sofrimento da cruz. Mas ele foi adiante constantemente, desenvolveu em si mesmo o plano divino, nunca se desviou dele, não importando o que isso lhe custasse. O teste final era o maior. No jardim ele clamou e orou, mas mesmo assim foi adiante para a cruz. Portanto, como homem, assim ele se tornou sofredor, dependente, aprendiz, e por tudo que ele passou, ele foi perfeito. Suas experiências humanas, intensas, reais e genuínas, o tornaram completo para o ofício celestial de sumo sacerdote, decretado pelo plano divino. Então o ponto simplesmente é deixar claro que existe uma diferença entre Cristo e os demais homens, e que o aperfeiçoamento de Jesus Cristo indica todo esse processo de submissão pelo qual ele passou, que lhe conduziu a uma vida sem pecado, mesmo em meio a sofrimentos, tentações, lutas, dificuldades, injustiças das partes dos homens, pecados contra ele da parte dos homens, até o ápice daquilo que ele realiza na cruz. Então, depois que Jesus vence a morte, ele é exaltado como o digno de vencer a morte, de realizar a salvação e etc. O autor de Hebreus diz que nesse processo todo ele foi aperfeiçoado. Não porque antes fosse imperfeito, mas porque ainda não tinha passado por tudo isso para poder ser o sumo sacerdote para socorrer as pessoas em função daquilo que ele realizou por elas na cruz do Calvário. Então, nesse ponto, existe uma perfeição absoluta da parte do Filho, em termos morais. Ele sempre foi perfeito, continuou perfeito e será perfeito para todo sempre, ainda que a trajetória humana dele tenha lhe dado experiências que ele não teria, caso ele não tivesse passado por tudo isso. Nesse contexto, pode ser dito que ele foi aperfeiçoado. Aquele que já era perfeito se tornou, assim, mais perfeito ainda.